Olá, pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo de interesse de vocês. A gente vai falar sobre benefício de prestação continuada, o BPC, e eu trago aqui a querida amiga, professora universitária, mestra em Direito, Mel Rianca Bacchini. A professora Mel também atua na advocacia, então eu sempre gosto de trazer colegas aqui que sejam especialistas em determinados assuntos. E a professora Mel, que leciona na FAESP em Garça, ela atua também no escritório de advocacia dela, né? E o mote dela, assim, a especialização dela é direito à saúde, pessoa com deficiência e também a questão do direito de família, especificamente com relação às famílias múltiplas, às famílias diversas. E, inclusive, ela tem um trabalho muito interessante, que é a dissertação de mestrado dela, né, Mel, sobre isso. Seja muito bem-vinda para o nosso bate-papo. É um bate-papo informal, mas eu espero que a sua mensagem consiga alcançar muita gente que esteja precisando dessas mensagens e dessas informações que a gente vai abordar hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Elô. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui com você, né? Podendo conversar um pouquinho sobre aqueles assuntos que a gente não apenas vivencia na prática, mas tem assim, um amor muito grande, porque a gente sabe dos desafios que as pessoas enfrentam, tanto na seara de família, como nas questões de saúde, nas questões previdenciárias. Então, a gente vai ter um bate-papo aqui sobre essas questões do dia a dia, do cotidiano dessas famílias. Eu vou pedir, professora, para você chegar bem mais pertinho do microfone, tá bom? Tá bom. Então, olha, o que a gente vai falar? Por que estava conversando com a professora Mel antes e ela falou, vamos falar do BPC? Por que a gente vai falar do BPC? Porque o BPC é um benefício, chama BPC porque ele é o benefício de prestação continuada. A previsão desse benefício está na Lei Orgânica da Assistência Social. E o BPC, ele é o maior programa assistencial do país, junto com o Bolsa Família. Por quê? Porque ele é destinado para aquelas pessoas que são vulneráveis, né? E o que é pessoa vulnerável? É aquela pessoa que, por alguma razão, ela está em situação prejudicial com relação às demais pessoas da sociedade. O BPC, originalmente, ele vem ali, o público-alvo dele seria as pessoas com mais de 65 anos de idade e, naquilo que a lei define, miseráveis, ou então as pessoas com deficiência e também naquilo que a lei define, miseráveis. Existe um grande problema que a professora Mel vai falar, que é com relação ao que a lei entende como miseráveis. Qual é o requisito? Porque existem requisitos de eleição. O que é requisito de eleição? O que a pessoa precisa ter de diferente, ter cumprido, para que ela possa receber esse benefício? E mais adiante, a gente vai abordar também as questões, porque o INSS entende que é uma pessoa miserável um determinado grupo, mas o STF tem um pensamento bem diferente sobre isso. Então, para começar, né, professora Mel, mesmo aquelas pessoas que já fizeram pedir, o assistente social falou que ia fazer para mim, fez, veio o resultado, indeferiu, eu estou arrasado. Tem salvação? O que eu preciso cumprir? Como eu chego no BPC? O que é o BPC? Olha, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho de duas frentes, né, importantes, né? Vamos falar um pouquinho da família, dessas condições, e aí, professor Elô, eu acho que você, mais do que eu, né, porque é a tua área, poderia colocar as questões do BPC. Então, vamos para umas questões práticas, como a professora Elô colocou. Às vezes a família fez o requerimento pela via administrativa, buscou de todas as maneiras, né, alcançar aí e validar o direito ao recebimento do BPC. Não consegue. Então, procura um advogado, é orientado no sentido de judicializar. O que é isso? Ingressar com uma ação solicitando, requerendo o BPC. É importante a gente frisar, e
isso é um mandamento constitucional que a gente utiliza bastante, que é a questão da dignidade da pessoa humana, extremamente ligado nesse requisito ou nessa situação de vulnerabilidade, de miserabilidade. Isso é importante a gente frisar, inclusive, em sede de ação. Quanto aos requisitos na seara previdenciária, eu acho que a professora Elô pode colocar aqui para nós, né, professora? Porque é bacana colocar, porque aí a gente entra em dois universos, né? O previdenciário, que é extremamente específico, que é a área da professora Elô, né, que eu gostaria que ela colocasse para vocês aí os requisitos, e a questão da família que está numa situação de vulnerabilidade, desse indivíduo que está solicitando por causa da situação de vulnerabilidade. E aí, professora, como é que essas pessoas podem, né, ou quais são os requisitos, que isso eu acho que a gente precisa esclarecer bem, porque as pessoas desconhecem, na realidade, quais são os requisitos e elementos. Então, a questão é a seguinte: o INSS ele tem um entendimento restritivo da lei. Então, os parâmetros que ele adota para analisar o pedido, ainda mais agora, Mel, gente, eu chamo ela de Mel porque ela é uma querida. Então, eu estou tomando essa liberdade aqui. Os requisitos que o INSS analisa é aquele que está na lei, não pode passar 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, aquela média de renda, porque ele vai indefinir. Então, o que seria, quem seria o público-alvo? Principalmente a pessoa com deficiência e as pessoas idosas que possuem mais do que 65 anos. Mas não basta isso, tá? A norma moderna, ela começou a compreender também que faz jus ao BPC aquela pessoa que não é segurada da Previdência Social e tem um impedimento grave de longa duração para trabalhar. E o que seria um impedimento grave de longa duração? Ele precisa persistir por pelo menos 2 anos e ele tem que ser alguma coisa que a perícia médica vai dizer que não tem condição de trabalho, tá? Então, em tese, temos aí 3 grupos com direito à percepção do BPC, que é um salário mínimo, uma ajuda que o governo dá de um salário mínimo por mês, não é uma aposentadoria. Não tem 13º e também não vai gerar para os dependentes desse beneficiário do BPC, não vai gerar o direito da pensão por morte. Agora, qual que é o outro requisito para esses 3 grupos iniciais? O requisito é as pessoas, que os componentes do grupo familiar, eles não podem ter uma renda superior a 1/4 do salário mínimo. E também, essa renda de 1/4 do salário mínimo, a lei, ela dá um tratamento um pouco mais elástico para meio salário mínimo quando o Estado, quando se trata, por exemplo, de uma pessoa muito doente ou de uma pessoa com deficiência, e o Estado não fornece para essa pessoa todas as terapêuticas necessárias, obrigando essa pessoa a pagar por elas. Então, aí, se você tem comprovante de que você mesmo tem que custear, por exemplo, sessão de terapia, fralda, comprar algum medicamento que, por um acaso, a farmácia de alto custo não te forneça, então, aí, com essa documentação, o Estado vai elevar a média per capita. O que é a média per capita? É o salário, a renda por pessoa, para meio salário mínimo. Então, nós temos um outro problema para pensar. Quem são os membros do grupo familiar que a lei remete? Quem são as pessoas que a lei vai somar o salário e dividir pelo número delas? Então, vão entrar nesse grupo pai, mãe, os filhos solteiros, tá? Então, por exemplo, se é uma casinha e um dos filhos já casou, quando ele casa ou quando ele vive em união estável com outra
pessoa, ele sai do grupo familiar que a lei elege para a média. E lembrando que avô e avó, no caso dos avós, o benefício, se eles estiverem recebendo o benefício do salário mínimo, algum outro membro da família, isso não vai computar, tá bom? Isso não faz parte da média. Então, isso é importante porque o analista, né, geralmente, ele não vai se preocupar com isso, ele só faz a análise complexa ali e toca para frente. Ainda mais se for robô. Outra coisa que é importante a pessoa saber é que o CAD único, que é um documento que você preenche nos CRAs. O que é um CRA? É um Centro de Referência de Assistência Social. Toda prefeitura tem um CRA. E esse é o braço do Estado mais perto da população vulnerável. O CRA é onde você pede o Vale Leite, o Vale Gás, o Bolsa Família e também, no caso, o BPC. E o assistente social, ela vai fazer muitas perguntas e vai preencher uma ficha. Essa ficha é um documento indispensável para o BPC. Então, se a pessoa foi pessoalmente no INSS, requereu, mas não juntou esse documento, então o indeferimento é certo. Porque, assim, nós vivemos num país burocrático. E essa burocracia é necessária para que o servidor analise aquele pedido, porque o servidor também não pode pressupor nada. Ele é obrigado a analisar se todos os pressupostos foram atingidos. Muitas vezes não, na maioria das vezes, a ajuda de um advogado é indispensável. Até porque ninguém que é leigo, né, que não tem formação jurídica, tem a obrigação de conhecer a lei e tudo que a lei exige. Agora, com relação ao grupo familiar, professora Mel, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que seria interessante, pelo menos são as questões que eu mais recebo aqui, né, das famílias que me procuram, é o seguinte: e se for união estável? Né? Eu preciso ser casada, preciso levar a certidão de casamento, e se eu não tiver, né, a declaração, né, através da escritura pública, da existência da união estável? Como é que eu provo, professora? Como é que eu posso pedir? Essa é uma questão importante, essa questão do Estado civil, né? Porque, como a professora mesmo colocou, eu vou também tomar liberdade aqui de chamar a professora Elô, tá, gente? Pedir liberdade para vocês. Porque é uma conversa aqui entre amigos. Essa é uma dúvida, né? Olha, eu não sou casada, eu não tenho como comprovar. Como que eu faço? Eu não tenho, né, um documento que comprove a minha união estável. Eu tenho direito? Eu posso pedir mesmo assim, né? Como que fica essas situações? Porque a gente realmente lida com muita burocracia. E o leigo não tem obrigação de saber sobre isso. E é uma dúvida. E, às vezes, até é uma solicitação do CRAS, da assistente social, que também lida numa outra área, que é da assistência, né? E aí surge esse impasse. E aí, como fica? Vou conseguir, não vou conseguir? Essa é uma dúvida muito recorrente. Acho que a gente podia elencar quais documentos, professora Mel, você diria assim que... Porque além, muitas vezes tem a certidão de nascimento do filho, né? Tem uma conta de energia que comprova, ou de luz, ou IPTU, que comprova a coabitação, mas consegue pensar em algum outro documento? Olha, entre a documentação, né, que nós temos, as essenciais são os documentos pessoais, como a professora Lô está colocando. Então, o seu RG, o CPF, carteira de motorista, certidão de nascimento, isso é extremamente importante, né? O comprovante de residência, a continha lá da água, da luz, isso é importante. Se você, por exemplo, né, se uma das pessoas ali é uma pessoa, ou uma criança, um adolescente, um idoso, ou alguém com deficiência, então, necessário a documentação médica, o laudo,
o acompanhamento, seja pelo serviço público, o posto de saúde onde você vai, o encaminhamento que você recebeu. Marília tem centros de atendimento, né, de saúde pública, especializados. Então, se você faz o acompanhamento lá, o membro da sua família que você está requerendo, né, desejando aí o BPC, faz esse acompanhamento, o laudo, a documentação, o acompanhamento médico, isso é essencial, né, para comprovar, como a professora Elo estava contando, falando para nós, essa questão da necessidade, da vulnerabilidade, e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência traz essa documentação como extremamente importante, a gente não pode esquecer disso. E tem também uma outra questão importante que acho que é legal a gente trazer, que é o seguinte: a grande parte, muita gente consegue até comprovar a renda, aí para na perícia médica. Por quê? Porque são duas perícias que são realizadas quando você faz um pedido de BPC. A primeira perícia é a perícia médica, a segunda perícia é a perícia social. A perícia médica, o médico do INSS nem sempre ele vai conseguir captar aquele problema, aquela incapacidade da pessoa. Inclusive, a falta de qualidade das perícias médicas realizadas pelo INSS, todo mundo conhece, né? A maior parte dos pedidos de benefício que estão na justiça hoje estão pedindo justamente correção, né, a consideração da incapacidade, e na justiça metade desses casos são reformados. Se metade são reformados, quer dizer que metade das pessoas que reclamam da perícia médica tem razão, né? Nesse caso, é muito importante, primeiro, que você documente toda a sua vida. Então, se trata de uma pessoa com um impedimento grave, lembra que eu falei que são 2 anos? Se trata de uma pessoa com deficiência, ela tem um histórico médico. Então, é muito importante, não importa que você vá com uma caixa de papelão cheia de documento, mas você tem que levar tudo. Olha, o que são documentos para comprovar deficiência ou incapacidade de longa duração? Fez cirurgia? Prontuário médico, tem lá no hospital, é só pedir. Faz tratamento de acompanhamento? Vai no posto de saúde, pede o seu prontuário. Resultados de exames, a maioria desses exames vai servir para comprovar, né? É claro, quem que vai saber qual que é o exame que é bom e qual que é o exame que é ruim? O médico. Aliás, o advogado que vai fazer essa seleção. Porque o médico do INSS, ele não vai pegar folhinha por folhinha para ficar fazendo essa separação. Quem faz isso é o advogado, né, que você vai contratar para analisar essa questão. E aí a gente faz essa linha do tempo para comprovar tanto a longa duração dessa incapacidade ou dessa deficiência, e outros fatores também precisam ser levados em conta, e aí já consta ali na perícia social. E o que são esses fatores? É o entorno, e a gente chama de quesitos biopsicossociais. E o que são esses quesitos biopsicossociais? Eles não dizem respeito à doença que a pessoa tem, eles dizem respeito às condições do ambiente em que ela vive. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência, eu sempre cito, né, na sala de aula esse exemplo do Stephen Hawking, né? Todo mundo sabe, o Stephen Hawking era uma pessoa com deficiência, ele não mexia o dedo, ele mal piscava o olho, mas ele foi um ser humano extremamente produtivo. Se você fosse pedir um BPC para ele, ia ser negado, porque ele era professor universitário, ele era um palestrante que dava palestras pelo mundo inteiro, ele produzia trabalhos científicos excelentes, mas por quê? Porque ele tinha pessoas que serviam a ele e ele tinha equipamentos tão sofisticados que eram capazes de ler o movimento dos olhos e as ondas cerebrais dele, era assim que ele se comunicava. Então, o que é isso? Isso são fatores psicossociais. Então, nesse caso, esses fatores eles vão ser analisados pela perícia social, que vai ver as funcionalidades, né? O que são as funcionalidades? Como que mexe o braço, como que mexe a perna, isso para pessoas com deficiência e pessoas
com incapacidade de longa duração, tá? Então, vai verificar se essa pessoa pode dirigir, se ela não consegue dirigir, se a cidade emprega pessoa com deficiência, se a cidade não emprega a pessoa com deficiência, e por aí vai. Qual é o nível de impedimento dessa pessoa para que ela possa interagir com os demais membros da sociedade? Agora, quando diz respeito à pessoa idosa, 65 anos ou mais, aí o quesito avaliado é apenas a miserabilidade e a idade. Então, tem essas duas manifestações. E aí, prova é tudo, né, gente? Fez um exame, fez uma radiografia, tem um atestado, pede para o médico fazer um laudo, explicando como é seu estado de saúde hoje. E né, é isso que o advogado constrói, a gente constrói uma história que o perito possa compreender e se houver uma negativa do INSS, o juiz possa compreender. Aí tem uma questão assim, professora, eu já fiz o meu pedido do INSS, eu posso fazer outro? Pode fazer outro. Inclusive, se você tiver um documento novo, que naquela época você não tinha, se você tiver um erro de análise, se você conseguir identificar que naquele processo antigo houve um erro de análise, o servidor deixou de pedir para você algum documento que era essencial, preferiu e deferir, dá para reabrir aquela tarefa também. Então, por via das dúvidas, o melhor amigo é o profissional que trabalha na área, o advogado ou advogada, que é a nossa preferência, inclusive, né, Mel? As advogadas nessa área de direito previdenciário, elas têm uma sensibilidade, né, muito grande. Olha, eu vejo como muito interessante, inclusive, essa questão que você fala das perícias que indeferem a solicitação e aí em juízo, né, após a intervenção do profissional do advogado, que, como a professora Elô falou, ele vai garimpar a sua documentação, ele vai fazer essa linha do tempo, que, pessoal, é muito importante, porque o estado inicial pode ser um, e aí, posteriormente, pode haver uma mudança. Eu mesmo, nós temos uma pessoa, né, na família, portadora de Parkinson, que é uma doença neurológica, né, e ela vai debilitando. Então, assim, o estado, quando de um pedido pela via administrativa, pode ser um. E aquela demora, né, em se conseguir esse benefício, pode fazer com que, com esse lapso temporal, essa linha do tempo, venha nos mostrar um estado, algum tempo depois, que foi agravado. Novos exames, novos laudos, uma nova opinião do médico que acompanha esse paciente. Isso é uma questão que a gente tem de levar em conta, né? As pessoas, quando elas vão requerer os benefícios, têm de levar em conta. Uma dúvida também muito recorrente, professora, olha, eu estou morando, às vezes avós, né? Olha, eu estou com meu neto, não tem a guarda, meu neto possui uma determinada deficiência, uma criança, os pais não têm contato com ele, eu posso requerer esse benefício, né? Eu não tenho condições, mesmo sem a guarda. Como é que eu devo proceder? Como é que eu devo fazer? Embora não tenha a regularização da guarda, na escola fui eu que matriculei. No posto de saúde, no acompanhamento que ele faz, né? Sou eu que acompanho, os documentos sou eu que assino. Como é que fica essa situação? Que muitas pessoas, gente, muitas famílias vivem essa realidade hoje. Nesse caso, a atuação tem que ser de mão dada, direito de família, direito previdenciário. Os juízes, eu vou ser muito sincero, os juízes, eles costumam se ater ao texto da lei. E o texto da lei, ele dá esse direito ao menor sob guarda. Então, você vai precisar regularizar essa guarda, ainda que você não seja obrigada a esperar o papel da guarda, o processo da guarda transitar em julgado, mas no meu entendimento, para evitar você entrar com processo judicial e perder, eu entendo que você precisa pelo menos indicar uma guarda provisória para você poder fazer o pedido.
desse benefício. Mas aí seria, Mel, o neto inválido, Sim. Menor de 21, né, pedindo uma pensão, porque o BPC não gera reflexos de pensão, né? Agora, para saber quem é o componente do grupo familiar, algumas famílias vão ter uma geração inteira suprimida. O Covid fez isso, né? Para quem está vendo a gente, muitas famílias hoje são famílias avoengas. Ah, mas o que é famílias avoengas? São avós cuidando de netos. Por quê? Porque os pais faleceram. Nesse caso, o entendimento é muito recente, mas nesse caso específico demais, né, em que houve uma supressão de uma faixa, de uma geração toda, eu entendo que há a possibilidade de fazer com que esse neto possa vir a ser dependente desses avós, ainda que não tenha uma guarda definida. Isso, inclusive, foi tema, Mel, de um dos congressos que eu participei como palestrante. Justamente a gente dizia dessas inovações, alimentos avoengos, avós como componentes de grupos familiares e gerando dependência para netos quando os pais desapareceram. Isso é possível, sim, mas isso precisa ser também comprovado na via judicial. Acho que outra coisa, gente, que é importante dizer é o seguinte: o advogado previdenciário ele tem estratégias de trabalho. Então, por exemplo, muitas vezes ele pode querer aproveitar aquele procedimento administrativo antigo que o segurado fez sozinho. Ele pode querer promover um novo requerimento administrativo e ele pode querer pegar aquele requerimento lá de trás e levar para a esfera da justiça. O que é problemático é a pessoa, porque também tem o juizado especial e o segurado ou o beneficiário pode ir direto no juizado solicitar, né, um processo, entrar com um processo, por assim dizer, simplificando e reduzindo muito a terminologia. Só que existe um grande problema, que é a coisa julgada. Parece, então, eu chamo isso de canto da sereia, né? Porque parece muito simples. Eu vou lá, falo o que eu quero, entrego o documento que eu tenho, o funcionário toma isso a termo e o processo prossegue. Poxa, mas se você não tem exato conhecimento da lei, tudo que a lei pede, se você não sabe onde procurar o documento, aí você não acha, então também você não junta, né? Então, e se tiver um indeferimento judicial, as chances da gente conseguir trazer aquela discussão novamente para a justiça são muito reduzidas. Muito reduzidas. A gente vai ter que buscar algum documento que você não tinha acesso na época e agora você trouxe, que a gente vai buscar o que a gente chama de relativização da coisa julgada, trazendo alguma novidade para esse processo. Caso contrário, você não pode toda hora bater na porta do juiz e pedir para ele examinar o mesmo caso, com os mesmos documentos, com o mesmo argumento repetidas vezes, porque isso, inclusive, pode te gerar uma litigância de má-fé. E é bom, né? Excelente essa colocação, porque, vejam bem, eu trabalho mais na área de família, e realmente a pandemia trouxe um impacto na modificação das estruturas familiares, dos arranjos familiares, né? Nós temos avós hoje que estão cuidando dos seus netos, nós temos tios que ficaram, né, com os sobrinhos, nós temos irmãos que assumiram as responsabilidades sobre irmãos mais jovens, o que a doutrina, né, noticiou, tem falado às vezes, sobre os órfãos da pandemia, os órfãos da Covid-19. Então, o olhar também do judiciário, o olhar, nosso olhar enquanto profissional de direito, a gente acaba tendo um olhar mais humanizado. Nós sabemos que é uma nova realidade, um novo conjunto, né, um novo estado de coisas que a gente não imaginava 2, 3 anos atrás que a incidência seria tão grande.
Então, mudaram-se também as necessidades documentais, né? Se antes esse neto estava com os avós visitando e passava as férias e era aquela informalidade, agora ele reside, agora ele faz parte daquele núcleo familiar. Então, para o nosso direito de família, é importante frisar isso, a regularização da guarda. Esses irmãos mais velhos, como é que está essa situação familiar, né? Esses tios, como está? Porque é muito comum, Elô, o pessoal não ter regularizado a guarda. É extremamente comum. Em especial, aquelas famílias, né, que os pais, os filhos perderam os pais e não deixaram bens, então, assim, fica na informalidade, sendo que o serviço público, atendimento da saúde, educação e outros, precisa de alguém que responda para essas crianças, para esses adolescentes. O ECA está aí para dizer isso, né? Eu costumo falar para os meus alunos nas aulas de ECA, gente, nós temos 3 responsáveis pela infância e pela adolescência. Família, segundo lugar, sociedade, terceiro lugar, Estado. Estado vem em último. Então, assim, a situação está regularizada junto à família, documentação, para que eu possa solicitar o BPC, a pensão, enfim, o que a lei garante, né, me concede, está regularizada? A família tem conhecimento da necessidade dessa documentação? Eu busquei um CRAS, inicio o preenchimento do CAD único. O que eu tenho de levar? Eu tenho esses documentos? Olha, não consegui pela via administrativa, como a professora Elô está falando aqui. Vou ter de ingressar em juízo. Eu tenho os documentos necessários, né? Está tudo regularizado para comprovar que essa pessoa faz parte do meu núcleo familiar, nós integramos uma família, e essa família nasce de um contexto trágico, digamos assim, né? Infelizmente, para a história, para a nossa história, né? E isso tudo, queria ressaltar só uma situação. Nós temos uma legislação, né, extremamente rica, eu digo para os meus alunos, nós temos uma legislação muito rica, viu, gente? Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos as normas de direito previdenciário, normas de direito de família, enfim, nós temos uma normatividade extremamente rica, mas chega até o destinatário final a informação como deveria chegar, ele é conscientizado do que ele precisa da documentação necessária, e isso é uma missão nossa, né? Eu acho bacana essa abertura, esse espaço, porque a gente pode conversar sobre isso, que são questionamentos corriqueiros, é do dia a dia mesmo. É importante essa sua reflexão, viu, professora Mel, porque, de fato, a lei, no Brasil principalmente, a lei ela está sempre atrasada em relação ao que a sociedade precisa. Então, hoje, por exemplo, nós temos pessoas que, por ordem de juiz, tá pagando pensão alimentícia e regulamentando visita para cachorro, para gato, para pet. Mas nós não temos uma lei que diga que se você adota um pet em conjunto com uma pessoa com o fim do relacionamento, você deva pagar pensão para aquele pet, que você tenha que regular a visitação para esse pet. Então, só citei isso aqui como exemplo, né? Para o que a professora falou. Hoje em dia, tem muita gente que nem tem filho, só quer o pet. E depois, quando forma uma família multiespécie aí, e depois, quando finda o relacionamento, as pessoas precisam se coobrigar e se corresponsabilizar sobre aquele membro da família que nem é da espécie humana, mas existem repercussões jurídicas que hoje vêm sendo analisadas na esfera judicial, porque não tem lei dizendo que tem que pagar a pensão, né? Para pet, por exemplo. Então, o nosso legislador brasileiro, ele tem uma pauta que vai muito pela religião, muito
pela ética conservadora. Só que a nossa sociedade mudou demais e ela não tem o mesmo formato que ela tinha antes. Assim, as famílias são múltiplas. Por que múltiplas? Tem filho com 2 pais, uma criança com 2 pais, uma criança com 2 mães, uma criança com 2 pais e uma mãe, né? Nós temos pessoas que foram abandonadas por esses pais afetivamente, que o nome dele está lá na certidão, mas essas pessoas não querem mais que conste o nome dessa pessoa na certidão, porque não existe razão, já que não está presente o afeto. E como é que fica essa composição do grupo familiar quando você vai precisar de um BPC, por exemplo? Então, é impressionante, né, professora Mel? Eu estou falando de direito previdenciário aqui já faz um tempo, e cada bate-papo surgem novas questões. E é impressionante como o direito previdenciário, por ser um programa de garantia de renda e de proteção social, ele vai passeando por tudo qualquer matéria do direito que a gente puder imaginar, né? Mas, como você dizia, essas condições muito específicas precisam ser levadas ao conhecimento do juiz e é o profissional responsável por colher essas provas e fazer com que o juiz enxergue para além do papel é o advogado. É o advogado. E aí... Isso é muito importante. Né, acho que se você quiser adicionar alguma coisa, acho que daí a gente já vai rumando ali para o final para a gente falar do entendimento que o STF tem sobre a renda. Mas você quer fazer as suas considerações? Porque esse papo assim, ó, de novas famílias, de alterações sociais, de grupos familiares novos, a professora Mel ama. E eu joguei um açúcar aí para ela. Vamos só ouvir, porque é uma maravilha ouvir o que ela tem a dizer. Você vai ficar impressionado, porque a professora Mel, ela vivencia isso. E não é só o conhecimento jurídico, mas é o afeto com que ela fala. Isso sempre me toca. Por isso que eu te chamo de Mel. Por causa do afeto que você coloca em tudo que você faz. Olha, eu gostaria de fazer uma colocação para a gente depois partir aí para o nosso próximo tópico. As famílias, a gente tem de se conscientizar, acredito eu, no seguinte. É uma frase que meu filho fala e eu acho primorosa, né? Gente feliz não incomoda ninguém. Meu filho fala isso para mim e eu acho fantástico. Nós estamos vivendo um momento, pós-pandemia, um momento muito desafiador. E é importante que nós possamos valorizar esses diversos arranjos familiares, que a gente possa olhar para eles de maneira não apenas afetiva, respeitosa, mas digna. É isso. Porque passamos um momento muito turbulento. Então, fazer, integrar uma família. A minha família pode não ser igual à sua, mas não deixa de ser família. E quando você faz essas colocações, fala, o direito previdenciário passa por essa área. O direito previdenciário é extremamente humanitário, né? Ele lida também com uma gama de situações que são humanitárias. É importante também a gente ressaltar isso, a importância disso tudo. E a importância dele também para a família, para muitas famílias no país, muitas, viu? Não são poucas, não, são muitas. Então, esse olhar que a gente tem de ter mais humanizado, e esse olhar plural, hoje, mais do que nunca, ele se faz necessário. Como eu digo aos meus alunos, falo assim, olha, gente, Madre Teresa dizia que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E eu acho essa frase primorosa com outras, né? Eu faço assim um bem bolado. Madre Teresa, Eric Fromm, Bell Hooks e outros que falaram sobre o amor de uma maneira gigantesca, um amor gigante, é isso. Então, pense bem,
Se alguém na sua família necessita de um BPC, independente de como seja a sua família, busque por esse direito, sabe? Procure. É um direito. Você não está pedindo favor, não. É um direito. E deixe com o profissional que ele vai lhe orientar, ele vai lhe auxiliar quanto a essa documentação e tudo mais. Mas fique atento, não tenha medo, não tenha receio de achar que vão olhar para você de forma preconceituosa, porque sua família é assim assado. Falo isso muito dos meus alunos. É um direito seu, busque. É isso, é exatamente isso. E especialmente não se envergonhe de buscar um advogado, porque o advogado o profissional, ele não julga, ele é o primeiro juiz da causa, mas ele não julga as pessoas, né? Pelo menos não deveria. Todos nós fizemos um juramento quando nós concluímos a nossa faculdade, quando a gente pegou a carteira da OAB na mão, a gente fez um juramento. E esse juramento pressupõe lá, ó, que a gente não vai julgar, o advogado, pelo menos, não deve julgar as pessoas, né? Bom, agora a questão da renda. Nós já falamos sobre os componentes da família, nós falamos do público-alvo do BPC, nós falamos o que é o BPC, nós falamos dos documentos necessários para fazer um BPC, e agora a gente precisa falar o que pensa a justiça sobre o benefício de prestação continuada. Vamos colocar, até porque, sabe, Mel, a gente precisa falar do pente fino, me ocorreu agora, olha, nós já estamos com 40 minutos de vídeo, mas nós vamos dar conta. Ó, pode ser que o indeferimento do seu pedido tenha sido porque o INSS tenha dito, olha, a renda passou de 1/4 de salário mínimo e eu não considero que essa pessoa se encaixe naquilo que a lei fala. Ou então, um membro da família conseguiu um emprego, hoje os elos eles estão unidos. Às vezes a pessoa já até recebe o BPC, mas aí o pagamento é cessado, você vai ver porque o INSS ficou sabendo que um dos membros da família está recebendo uma renda, conseguiu um emprego. Bom, aí, gente, é muito complexo, mas existe a possibilidade de você manter esse benefício para as pessoas que já recebiam, né? Porque o STF ele entende que essa questão da renda per capita ela não pode ser o único critério adotado para verificação da necessidade que essa pessoa tem de receber o benefício, né? A lei orgânica da assistência social, que estabelece o benefício do LOAS, ela fala especificamente lá no artigo 20, parágrafo 3º, o seguinte, vou ler aqui, tá, gente? Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência cura mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. O grande problema, gente, é que muitas vezes, ainda mais no país que a gente vive hoje, com o preço das coisas como está hoje, esse critério, ele reduz muito o número de pessoas que precisam, e tem muita gente que precisa muito desse benefício. Então, o judiciário, ele tem um entendimento muito maior, muito mais amplo da necessidade. Para o STF, e o STF julgou isso, gente, deixa eu ver se eu acho a data, em 2016, 2017, mas o plenário do STF já determinou que a renda mensal, e tem um julgamento também de 2013, que a renda mensal não é o único critério para aferição da condição social, ou seja, para eleição daquela pessoa que deve receber o BPC ou não. Por quê? Porque tem outras coisas que você pode trazer para o conhecimento do juiz, como, por exemplo, o valor do gasto para manutenção daquela vida. E não é qualquer manutenção. Claro, não é uma manutenção com luxos, mas é uma manutenção que não pode deixar de fazer um tratamento determinado, né? Então, por exemplo, uma criança que precisa de uma terapia,
uma ecoterapia, por exemplo, vamos colocar, que é um tratamento muito bom, pessoas do espectro autista fazem, pessoa com paralisia cerebral fazem. Então, essa terapia está sendo custeada pela família. Ah, mas a família não tem renda, isso é caro. Ah, mas eu tenho prova aqui, ó, de que outras pessoas estão ajudando a custear isso. E isso pode ser trazido para o processo. E o STF considera isso, que o Estado, que é bem o que a professora Melrian trouxe, a Mel falou, o Estado deve verificar outras condições, né? Então, o que ficou? Ficou colocado aqui que o Estado ele é o principal responsável pela manutenção das pessoas em última instância, especialmente os mais vulneráveis, que nesse caso, pessoas com impedimentos de longa duração, pessoas com deficiência, pessoas idosas. E que esse parâmetro que a Lei Orgânica da Assistência Social colocou, 1/4 do salário mínimo, ou a lei que criou o auxílio inclusão, que subiu, em determinados casos, para meio salário mínimo, ela é um parâmetro que não é insuperável, ele não é a única regra, essa regra, essa necessidade, ela precisa ser verificada caso a caso. Então, isso faz com que você possa trazer essa discussão para o judiciário com maiores chances de ter o sucesso no deferimento desse benefício. Então, nesse caso, o juiz, né, ele pode ter um entendimento diferente do entendimento que o INSS traz e estabelece. E tem outra coisa. O pente fino, ele tem passado de trator sobre as pessoas. E muitas vezes a pessoa que conseguiu uma renda é a pessoa com deficiência. E se for a pessoa com deficiência, ela tem direito do auxílio inclusão. E o auxílio inclusão, ele reduz o pagamento, mas ele não cessa o pagamento do BPC. E ele mantém por dado período, até que seja certo que essa pessoa se integrou no mercado de trabalho. Ah, professora, e ele recebe as duas coisas, tá, gente? Então a gente tem que dizer isso: recebe o BPC, ainda que não receba integralmente, mas recebe o BPC, recebe o salário da empresa. E o BPC, ele não é extinto, ele é suspenso. Se a pessoa que com deficiência foi para o mercado de trabalho, recebeu, ao invés do BPC, recebeu o auxílio inclusão e o salário da empresa. Se por um acaso essa pessoa for demitida, ela volta a receber o BPC, não o auxílio inclusão, mas o BPC, no valor de um salário mínimo. Por que foi feita essa política pública? Para que as pessoas com deficiência, e eu compreendo isso perfeitamente, elas têm muito medo de trocar a necessidade de comer, a necessidade de morar, a necessidade de viver é muito grande. Então, se elas têm um saláriozinho que o Estado está providenciando, muitas têm muito medo de trocar isso por um meio salário de auxílio inclusão e mais um salário da firma, né, para trabalhar. Mas é bom que você saiba, né, se você é uma pessoa com deficiência que esteja nos vendo, que o direito teu lá do BPC está garantido se você for demitido. No mês seguinte, ele volta a ser pago. Tá? Então, acho que a gente passou bem por isso, né? Tem alguma coisa, professora Mel, que a professora queira adicionar aqui na nossa discussão? Olha, só frisando essa sua última fala, a importância da existência, né, e permanência desse recebimento, que eu creio que esse temor, né, pela perda do recebimento que você colocou, é o que mais aflige as pessoas. Elas ficam temerosas, né? E se eu perder o meu trabalho, essa vaga de trabalho, e aí eu também estou sem o BPC, como vai ser? Como vai ficar? Então, essa sua colocação é essencial para quem está nos ouvindo, né? Para que não haja esse receio.
Porém, tem a questão do BPC, se você foi vítima, né, do pente fino, seu benefício foi cessado, existe luz no fim do túnel, tá, gente? Porque a justiça tem restabelecido muitos benefícios que foram cessados pelos pente finos. Sabe o motivo, professora Amel, que gera essa cessação? A falta de manter atualizados os dados do CAD único. Então, as pessoas muitas vezes compreendem assim: eu estou recebendo, muitos entendem que o BPC é uma aposentadoria e não é. E então tá ótimo, não preciso de mais nada, tá tudo garantido. Quando o governo manda a cartinha, o Ministério da Cidadania manda lá a cartinha pedindo para que você atualize os seus dados, você não responde de medo de perder. A gente, infelizmente, a gente tem medo do Estado, eu compreendo isso. Mas você precisa responder, porque você tem um prazo para responder essa cartinha, e se você não responder, vai gerar suspensão do seu benefício. E ele só volta a ser pago quando você comprovar, regularizar e comprovar e manter os seus dados atualizados. Cansei, sabe, professora Mel? No campo previdenciário, o cliente, ele deixa o telefone no escritório, ele contrata os nossos serviços, e como geralmente o direito previdenciário as coisas demoram, ele troca de telefone, ele troca de endereço, ele esquece de avisar o advogado. Aí, quando o advogado precisa falar com ele, até a gente liga feliz para avisar do benefício. Cadê que o telefone atende? Cadê que a gente acha no endereço? Então, a mesma coisa é o governo vai estar sempre pedindo para essa pessoa demonstrar que aquelas condições continuam as mesmas. E é por isso que você também não pode deixar de atender os chamados do governo, se apresentar. Professora, olha, me apresentei, meu benefício foi cessado. Procura ajuda profissional. Seu advogado é o seu melhor amigo. Mas nesse ramo, gente, desculpa falar assim, vai parecer bairrismo, né? Mas nesse ramo, você precisa do profissional que tem especialidade nisso. Converse com aquele seu amigo, que tem um advogado que fez para ele, que gostou do serviço do advogado, que pode trazer essa recomendação. Procure na internet. Todo profissional hoje em dia está na internet. Procure na internet o que esse profissional faz, demonstra, e o que as pessoas falam sobre ele, esse profissional, né? Isso é muito importante. Esse profissional tem estudo, esse profissional se atualiza, esse profissional, ele frequenta congresso, esse profissional, ele só tem a faculdade, ele tem mestrado, esse profissional tem doutorado, esse profissional tem especialização, tudo isso é importante, porque você vai perceber, né? É o currículo, gente. Todo profissional tem um currículo. E esse currículo, ele é importante para você escolher o profissional que vai cuidar do seu trabalho também. O que se diz da Mel em Marília? O que se diz da Mel em Garça? O que se diz da Mel nas cidades em que ela trabalha? O que se diz da Heloísa, onde ela trabalha? Então, isso é importante também. Procurar o advogado que atenda aquilo que você sabe que você precisa. Então, por exemplo, se você precisa de um benefício da Previdência ou da assistência social, você não vai procurar um advogado criminalista, porque ele é muito bom na área criminal. O advogado previdenciarista, ele é muito bom na área previdenciária. E por aí, e por assim em diante, né? Então, eu também faço aqui, né, Nel, a campanha para valorizar a advocacia, porque o acesso à justiça é muito simples. O INSS, gente, com login e a senha, qualquer um pode fazer o pedido. Mas esse pedido vai ser bem feito? Ele vai ter os documentos necessários? Ele vai ter a prova necessária para o funcionário que for fazer a análise compreender a tua necessidade? Lu, eu faço minhas aí as suas palavras, peço licença aí, né, para me apropriar da sua fala. Eu faço sempre com os meus alunos o seguinte comentário: se você quebrar o pé, quem você vai procurar? Um ortopedista ou você vai procurar, né, um cardiologista?
Se o seu problema é o coração, você vai procurar um nefro ou cardiologista e assim por diante. E eu acredito muito no ensino, você sabe disso, no ensino, na educação, no investimento que a gente faz, né, em nos aprimorar. Todos nós fazemos, enquanto pessoas, enquanto profissionais. Então, é importante, sim, essa valorização. Por quê? Gente, vou ser muito honesta aqui para vocês. Admiro muitíssimo o trabalho da Elo, a gente já conversou algumas vezes sobre o trabalho dela, porque ela me transmite segurança e ela me passa uma riqueza de detalhes, de informações sobre a área dela, que eu, enquanto atuando na área de família, atuando com ECA, né, com direito médico, a minha área de atuação, a forma de atuar, e mesmo a documentação com a qual eu trabalho diariamente é diferente da dela. Uma coisa ou outra é a mesma, né? Os caminhos a seguir, cada profissional da sua área segue, é diferente. E é isso, você falou tudo. A semana passada, o vídeo da semana passada foi com a doutora Lilian, que é uma advogada carioca. A Lilian tem um nível de especialização em direito médico e direito previdenciário, e ela só trabalha com pessoas no espectro autista, com pessoas neurodivergentes, só. O entendimento, eu tive uma aula, né? Por quê? Porque quanto mais especializada aquela pessoa for, mais, porque não adianta você saber pouco de muita coisa, né? Ela sabe muito de uma coisa, isso é maravilhoso, é o melhor cenário, né? E então a professora Mel, ela também atua na questão de direito médico, por isso que eu chamei ela aqui para a gente falar de famílias, esclarecer o BPC nessa ótica de famílias, famílias, né? Não é aquela família tradicional, né? Aliás, gente, olha, acho que a professora Mel vai até concordar comigo. Sabe o que é família tradicional? É o agrupamento dos povos originários. Então, aquele núcleo familiar era imenso, tinha vários membros, né? Não existe. Se você falar em família tradicional, o modelo é outro. Não é papai, mamãe e um monte de criança. Não é. É muito pelo contrário, é um agrupamento de seres humanos diferentes, não tinha, os povos originários não mantinham essa divisão que a gente tem de menino e menina, não era só duas coisas, tinha muito mais do que isso. O relacionamento não era só monogâmico, tinha muito mais do que isso. O relacionamento não era heteroafetivo, tinha muito mais do que isso. Então, nós temos aí se a gente falar quando fala família tradicional, eu penso nos povos indígenas, eu não penso na família. Agora, temos um modelo de família que o cristianismo trouxe para a gente. Aí é outra coisa, né? Agora, a professora Mel, ela não trabalha só com o modelo de família que o cristianismo trouxe para a gente. A professora Mel, as mais diversas formas de família. Né? E também, por isso que eu trouxe ela, para que ela trouxesse essa visão dela de família, porque o BPC fala da renda no grupo familiar, né? E também trouxe a professora Mel, porque como ela é uma pessoa que no dia a dia dela, ela trabalha com pessoa com deficiência, ela tem costume de exigir do Estado custear tratamento, custear terapias, medicamentos, cirurgias e por aí vai. Então, eu achei que esse entendimento de pessoa com deficiência e a necessidade da pessoa com deficiência, a diferença da pessoa que tem um impedimento de longa duração para uma pessoa com deficiência seria essencial para o nosso debate. Acho que ficou tudo muito bem esclarecido. Eu fiquei muito feliz com a sua participação. Fala suas redes sociais, professora Mel, para que as pessoas possam te seguir. E olha, gente, eu vou deixar todas as informações aqui no link da descrição do vídeo. Se por um acaso o nosso bate-papo aqui ficou alguma dúvida para você, você não entendeu alguma coisa, então você manda ou o questionamento aqui embaixo no vídeo, ou você manda nas redes sociais, ou minhas, ou da professora Mel, que a gente pode responder para você num outro vídeo ou até responder pela rede social mesmo, tá bom?
Elô, olha, foi um prazer, fiquei feliz novamente com o nosso bate-papo, viu? E gostaria de deixar só um pensamento aí para a gente refletir. Olha, sou professora de ECA, como eu falei, então tenho uma paixão muito grande pelas famílias, pelas crianças, e trabalho, sim, com essas questões mais pontuais que envolvem políticas públicas e saúde também. Nós estamos aqui hoje, né, para ter essa conversa, que é uma conversa muito boa, em especial para que as pessoas possam não apenas se apropriar do conhecimento, né, ter essas informações, que é muito bacana, mas se encorajarem, né? Nós somos entusiastas, na verdade, dessas políticas públicas. O professor Elô deixou bem claro, gente, responda ao Estado, né? Atualize os seus dados, não tenha medo, não tenha receio, é um direito seu. Mas, em especial, para que todos saibam, que está lá na Constituição, tá, gente? Nós temos direitos fundamentais. Direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, entre outros. Então, vamos fazer valer os nossos direitos. Falo sempre nos meus alunos, o acesso à justiça só é real a partir do momento que o destinatário, né, ou seja, a pessoa mais importante disso tudo, consiga adentrar essa justiça e fazer valer o seu direito. É isso, é simples assim. Mas, para isso, ela precisa de alguém que lhe auxilie. Então, espero que esse bate-papo, tira dúvidas, seja esclarecedor. Gente, então eu deixo vocês com essas mensagens que a professora Mel nos trouxe, com essa sabedoria que ela nos acrescentou com relação às famílias, as informações também sobre a questão da pessoa com deficiência, o direito à saúde, e aguardo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de ativar a notificação, é que esse sininho que tem aqui, se você não ativar, quando a gente postar um vídeo novo, você não vai ficar sabendo. E também siga a gente nas redes sociais, porque a gente posta aqui um vídeo por semana, porém, nós temos também uma postagem diária nas outras redes sociais, tá bom? E professora, a senhora falou, a professora Mel falou, mas eu ainda estou com dúvida, eu queria saber um pouquinho mais. Manda aqui a sua dúvida, manda a sua sugestão de vídeo, quem sabe a gente não volta aí com uma sugestão sob medida para você, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço.